Olá, boa tarde. O análise desta semana, entrevista à presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, Fátima Pirauá, que vai conversar conosco sobre a posição do Judiciário, em especial também diante dessa nova fase da magistratura brasileira diante da maior investigação criminal do país, que é a Operação Lava Jato. Mas também ela vai falar sobre a situação das varas aqui em Alagoas, a demanda dos juízes, aumento salarial para magistrados. É possível, não é possível? Há espaço para isso? Então, doutora Fátima, como vai a senhora? Tudo bem? Tudo bem, Odilon. Boa tarde para vocês. Doutora Fátima, essa demanda que vem existindo hoje da Operação Lava Jato, mostrando as várias faces que o Judiciário brasileiro possui e também até do próprio Ministério Público Federal, assumindo até uma posição de legislador que não é exatamente a posição do magistrado, que ele tenta resolver o conflito, mas ele acaba colocando, digamos assim, a circunstância diante da própria paralisação do Congresso Nacional, que se recusa a levar adiante algumas pautas, como reforma política, enfim. Diante desse contexto hoje, a magistratura brasileira ela teria suporte de aguentar a ideia de um possível ou de uma provável situação de impeachment de um presidente da República? Olha, Odilon, a magistratura realmente tem sido demandada imensamente. Isso é um fato que é notório e quando você falou em magistratura legislar, não é isso que nós queremos. Nós somos poderes independentes da República, harmônicos e independentes, Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Nós não queremos legislar, não queremos usurpar o poder de ninguém, de nenhum outro poder. Agora, como as demandas são muito grandes e muitas vezes as políticas públicas e o que poderia e deveria ser feito muitas vezes pelo Executivo ou muitas vezes até pelo Legislativo e não acontece, e o direito do cidadão, o direito é muito dinâmico, o direito não para, o cidadão precisa, a gente não pode deixar de dizer o direito. A parte precisa ter o seu direito garantido, então é necessário que o Judiciário diga o direito. Então, isso pode muitas vezes ser considerado uma usurpação de poder, o Judiciário legislando, mas não é o que acontece. É simplesmente a obrigação do Judiciário de não deixar sem resposta nenhuma demanda que chega ao Judiciário. Enquanto a situação do país, a gente sabe que é muito preocupante, mas é uma questão política que essas pessoas que estão envolvidas precisam compreender e a gente precisa que as instituições estejam e os poderes estejam fortes, e eu acredito que isso está acontecendo com toda essa operação, com todos esses problemas e com algumas pessoas até querendo dizer que o caos está instalado, mas eu acho que as instituições e os poderes estão, vamos dizer assim, preservados, estão autônomos, estão firmes e fortes. Eu acho que precisamos ter muito cuidado com não querer o caos, não querer o quanto pior, melhor, para que a nossa situação seja estabilizada e o país saia dessa crise muito mais forte e muito mais ético, e com muito mais condições de prestar o serviço que um Estado precisa prestar aos seus cidadãos, o bem-estar e a condição de dignidade das pessoas que habitam esse país. A senhora enxerga hoje a situação, há uma ideia generalizada de que o Brasil se prepara para o golpe. A senhora acha que é a mesma condição que aconteceu lá naquele 31 de março de 64 está se repetindo hoje? Eu não enxergo isso, não vejo. Qual era a diferença? A senhora consegue estabelecer isso? Eu acho que as ideias, as pessoas, hoje a gente está numa democracia. Embora com todos os defeitos e com algumas deficiências que uma democracia pode trazer, mas é o melhor regime para a liberdade, para o exercício do direito do cidadão. Eu acho que não há espaço para golpe, não há espaço. Eu acho que se alguém tem essa ideia e possa ventilar essa ideia, está completamente fora do contexto. Eu acho que o Brasil já tem uma democracia amadurecida e as nossas instituições e os nossos poderes certamente vão ultrapassar essa crise e nós vamos conseguir sair dela muito mais fortalecidos. A senhora fala que os magistrados brasileiros, eles não são legisladores, mas ao mesmo tempo a gente sabe ostensivamente que existem espaços vazios que o Congresso não está ocupando e que o Judiciário acaba ocupando, e vira e mexe existem
notícias de conflito entre os presidentes dos poderes, o presidente do Senado, o presidente do Supremo, enfim. Como é que fica essa situação? Eu acho que é natural, né? Dentro dessa harmonia e dessa independência, né? É natural as vaidades, muitas vezes, e querer ocupar os espaços vazios pode deixar que isso aconteça. Mas o que mais a gente hoje pode ver, e eu acho que nesse ponto eu já posso lhe falar de um movimento que a AMB está lançando, né, sobre não deixa o judiciário parar, é exatamente isso. Nós não queremos usurpar poder, nós não queremos legislar, nós queremos julgar, nós queremos decidir, nós queremos solucionar conflitos, que é esse o papel do judiciário, da prestação jurisdicional, que precisa ser mais célere. E por que ela não é? E porque agora a AMB, depois de uma pesquisa sobre o uso do judiciário, o uso excessivo e irracional do judiciário, que trouxe esse movimento, né, não deixa o judiciário parar, de que existem 100 milhões de processos tramitando. 100 milhões de processos. 100 milhões de processos transitando no judiciário. Desses 100 milhões, Odilon, 40% não precisariam estar no judiciário. Por quê? Por quê? Quem são os demandantes, os grandes litigantes que param, que atravancam o judiciário? Poder público, prefeituras, Estado, União, agências reguladoras. Não é segredo para ninguém que o judiciário resolve as questões de saúde que... A judicialização da saúde. Da saúde. Que nem os planos de saúde cumprem com as suas obrigações e nem, que aí entram as agências reguladoras, aí são planos de saúde, são operadoras de telefonia, não é isso? Tudo isso é agência reguladora. Se as agências reguladoras funcionassem, respeitassem o cidadão, prestassem o serviço que devem prestar ao consumidor, o judiciário não estaria nessa situação. E o poder público não presta a saúde que deveria prestar, e é uma garantia constitucional que o cidadão tem e não consegue, através da política pública, através da área administrativa dos municípios, dos estados e da União, não conseguem ter, vão ao judiciário. E o judiciário tem que dar a resposta. E aí é acusado de legislar, de usurpar o poder, quando na realidade nós estamos apenas atendendo a demanda que é impossível de ser atendida. Eu tenho um dado aqui para lhe dizer. Pode falar, por favor. Acerca de quantos processos entram no judiciário, qual é a velocidade da entrada de processo judiciário, e eu posso lhe dizer, porque estou baseada em pesquisa. A cada 5 segundos entra um processo no judiciário, um novo processo, a cada 5 segundos. Isso é absolutamente inviável, isso é absolutamente impossível de se suportar. Então, se eu digo que há 100 milhões de processos tramitando no judiciário brasileiro e 40% desses processos não precisariam estar lá, porque se eles tivessem sido atendidos, não é, vamos dizer assim, pelo poder público ou pelas empresas que prestam serviço. Se houvesse uma conciliação, enfim... Não precisa... Sim, o atendimento, vamos dizer, né, o atendimento ao serviço, o seu serviço de telefonia, se ele fosse o ideal... Aí a pessoa judicializa... Não precisaria você ir para o judiciário, né? Significa que o serviço não é tão bom assim. Não é. Se o seu serviço de saúde, tanto o serviço público, que é um direito da pessoa, você não tem, e aqueles que podem pagar um plano vão para os planos de saúde, e mesmo esses planos também não conseguem atender satisfatoriamente ao cliente. O judiciário é que vai. Fora a litigância que está entranhada na sociedade. As pessoas estão brigando por tudo, né? Ainda tem o direito do consumidor, por exemplo, as relações de consumo. Você compra um produto, o produto apresenta defeito, você vai na loja, ele não quer trocar, e aí você vai ao judiciário. E por aí vai. Então, fora a litigância entre pessoas mesmo, independentemente dessas agências reguladoras, independentemente do poder público. 2 vizinhos, os motoristas no trânsito, as relações de família, as pessoas estão litigando demais. As pessoas estão brigando por tudo. Eu acho que essa frase é muito ouvida, deve ter sido ouvida por você e por todos nós. Vou colocar você... Não quero conversa. Você falou aí na palavra-chave, conciliação. Quem tem bom senso dialoga e concilia, e resolve. Então, se você não tem bom senso, se você não quer resolver, você diz um que é o outro, não quero conversa, vou botar você no pau. Não é assim? Vou levar você para a justiça. Vou lhe botar no fórum.
E são essas as frases. Então, você leva para o judiciário uma questiúncula que não precisaria estar lá, que poderia ser resolvida com uma conversa, com sentar, conversar e encontrar. Porque o conflito, Odilon, a gente que estuda conciliação e mediação, e no novo código a gente vai ter uma amplitude muito grande, uma importância muito grande da conciliação, e eu sou defensora ferrenha da conciliação. A conciliação pode se dar quando o processo está tramitando, mas ele já entrou, né? Ele já abarrotou o judiciário. Mesmo que você concilie, ótimo, ele vai terminar num tempo mais curto. Mas bom seria se ele não entrasse, se ele acontecesse antes. E aí o tribunal, eu posso lhe anunciar também, que o tribunal também está tentando já fazer, e o doutor Maurílio, atendendo a um apelo do desembargador Washington Luiz, foi as unidades de polícia comunitária, não sei se você teve conhecimento disso. Sim. E ali, às vezes, chega naquela delegacia, naquela polícia, uma briga de vizinho. Que o policial, se ele for capacitado, porque foi percebido que ele tentava conciliar, mandava chamar a outra parte, tentava conciliar, empiricamente, sem nenhuma técnica de mediação e de conciliação. Mas se ele for capacitado, e aí é isso que o judiciário vai fazer, vai capacitar esses policiais, para que eles possam mediar esses conflitos. E depois a gente quer expandir isso, o judiciário quer melhorar isso, em alguns estados já ocorre, para ter treinamento em líderes da comunidade, né? Líderes do bairro. Noções de direito, né? Noções de direito e de técnicas de conciliação. Então, essas questões poderiam ser resolvidas sem abarrotar o judiciário. Deixaria para o judiciário os grandes problemas, não é isso? As grandes questões, os grandes litígios que necessariamente teriam que ser decididos, né, pela sentença. Aí é aquela história da cultura da sentença. Eu já trabalhei muito tempo em vara de família e muitas vezes a gente sentava na mesa para conversar e via que faltava tão pouco, mas aquela mágoa, aquele ressentimento do motivo da separação, do litígio que gerou aquela separação, era tão grande que as pessoas não conseguiam enxergar uma solução. E aí a gente precisa ver que o litígio, o conflito, nem sempre ele é uma coisa negativa. Ele pode ser encarado como uma coisa positiva. E você sair dele mais forte, e entender que você pode resolver os seus conflitos sem precisar que o direito seja dito pelo juiz. Agora, no caso, a senhora falou que 40% das ações do judiciário não precisariam estar lá. E a senhora citou o poder público e as agências de saúde. Bom, sabe-se que no Brasil as agências não funcionam. Ou pelo menos deveriam funcionar, digamos assim, corrigindo. Você coloca, publica a lista dos planos de saúde que não deveriam comercializar, eles acabam comercializando e fica aquela coisa muito flexível. Essa dificuldade do poder público de funcionar melhor, exatamente para o público, ela acaba interferindo ou acaba fazendo com que tudo possa se desaguar exatamente no judiciário, que não tem mais capacidade para poder resolver isso? Não tem mais capacidade. E aí a gente, inclusive, a MB vai lançar também, eu não sei muito bem essa linguagem jornalística, de mídia, vai lançar uma espécie de não tem um impostômetro, não é? Sim, sim. Vai lançar uma espécie também assim de ferramenta para medir e para deixar que a população possa acompanhar nas redes sociais essa entrada volumosa de processo, para ter essa noção e a própria pessoa dizer, meu Deus, o meu problema realmente é pequeno, dá para eu resolver. Porque quando você tem um processo tramitando na justiça, você não quer saber se naquela unidade, naquela vara ou naquela comarca tem 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil processos, porque nós temos situações. As varas da Fazenda, por exemplo, são todas acima de 30, 40 mil. E aqui só tem uma vara da Fazenda, né? Pública, mas tem pública, da Fazenda Municipal e Estadual, né? E aí você quer que o seu processo saia, não é? Que o seu processo seja julgado. Para você só existe o seu. Não interessa se tem 5 mil, 10 mil, 15 mil. Então, é isso que a gente precisa explicar à população, à sociedade. Então, se você vê que o seu processo é uma coisa que pode ser resolvido, e aí nós temos também, é uma notícia que eu li do Judiciário Alagoano, que apesar de ser, às vezes, né, muito malhado, né, como todo judiciário, de um modo geral, tem também suas boas práticas. Nós temos que a gente chama de Sejus pré-processual, um centro pré-processual, quando antes de você
dar entrada no processo, você pode ir lá procurar no térreo do Fórum do Barro Duro. Você vai lá, faz a sua queixa, isso pode ser de família, pode ser uma questão de vizinho, de relações de consumo, o que for. Aí a equipe manda chamar outra parte e tenta uma conciliação antes de propor a ação. Se conseguir resolver, ótimo. Se não conseguir, evidentemente, a ação vai ser proposta, você não pode deixar de ter, mas é uma busca, uma oportunidade. Então, seria bom que as pessoas também pensassem nisso. Se eu não estou conseguindo resolver aqui, eu e a outra parte, vou tentar ver se lá no fórum eu consigo essa conciliação. Se eu não conseguir, aí tudo bem, eu vou ter que dar entrada na ação. Então, isso que você acabou de falar é a mais pura verdade. O poder público. Se esse poder público que nós temos, né, no Brasil, de um modo geral, né, e individualizando nos estados e nos municípios, ele funcionasse a contento, com certeza esses 40% a gente não teria. E aí eu incluo também essas agências reguladoras, né? Quer dizer, as que regulam as operadoras, os planos de saúde, as que regulam as empresas de telefonia, as que regulam o transporte, as que regulam... Né? Nós não teríamos todo esse processo. Além disso, os individuais, como eu lhe disse, aquelas pessoas que são intransigentes e que não querem resolver o seu conflito de forma consensual, prefere, né, na justiça, mesmo sabendo que é uma coisa muito simples. Nos juizados a gente vê isso muito. Coisas pequenas, que quando você senta na mesa de audiência, você consegue resolver rapidamente. Só que para chegar àquele momento, o processo entrou, você despachou. Toda a máquina do judiciário foi movida por um processo que poderia não existir. Então, isso... Por favor, a senhora pode completar. Isso realmente precisa mudar. E a gente precisa contar tanto com a colaboração da sociedade, e aí os PROCONs, por exemplo, têm um papel fundamental, né? Antes de chegar no judiciário, tentar também ver se resolve através do PROCON, né? Que é uma solução administrativa, mas que é viável e pode acontecer. Quando se pensou as varas, os juizados de pequenas causas, se pensou exatamente em desafogar o próprio judiciário, e elas próprias ficaram superlotadas e assoberbadas. E parece até que o próprio Estado, ou melhor, parece que o próprio Estado, ele estimula a pessoa até a entrar com a ação. Por exemplo, você vai comprar uma prótese, não existe aquela prótese, ou o Estado não quer fornecer aquela prótese, e aí o Estado praticamente incentiva. Isso não é má fé? Com certeza. Do Estado. E prejuízo para o próprio Estado e, sobretudo, para a população. Porque uma coisa que poderia ser comprada, né, um medicamento, por exemplo, né, uma prótese, como você acabou de dizer, que poderia ser comprada em grande quantidade, num preço menor, o juiz vai determinar, porque aquela pessoa tem direito, vai determinar, e o Estado vai ter que comprar, né, de uma forma, né, direta, sem licitação, muito mais cara. Isso facilita, por exemplo, casos de corrupção, porque o judiciário não tem como fiscalizar essa parte, não é isso? O Estado acaba comprando mais caro, isso não é uma forma de corrupção? Não, mas não digo que compra mais caro pela corrupção, mas compra mais caro porque ele está comprando uma. Mas ele tem que comprar urgente. Sim, urgente. Então, ele vai ter que comprar uma. Quando ele fizesse uma licitação e comprasse uma quantidade maior, evidentemente, ele teria um preço mais baixo. Pelo menos é essa a lógica, né? Então, não é nem a questão da corrupção, é a questão de você comprar uma unidade, não é a mesma coisa de você comprar. A gente em casa não faz isso, nós não fazemos isso, né? Compramos em grosso nossos produtos de limpeza e tal, porque fica mais barato, é a mesma coisa, Estado. Então, por que o Estado faz isso? Você já se perguntou isso daí? Por que o Estado... Eu acho que é a falta de compromisso, né, do gestor, compromisso social. O Estado não entender que é um tripé de direitos sociais que precisam: saúde, educação e segurança. É um tripé. Quer dizer, esses três, e aí a gente não avança. A nossa sociedade não consegue ser uma sociedade melhor, mais pacífica, mais educada, menos poluente, porque é uma questão de educação, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança. Então, essas políticas públicas sendo cumpridas, o judiciário estaria numa outra situação, resolvendo apenas os problemas que a sociedade não conseguisse, que as pessoas não conseguissem resolver, né, de outra forma, e não estaria também sendo taxado de moroso, né, com essa imensidão de processos sem a menor condição de dar conta, porque o nosso número de juízes é infinitamente menor do que a necessidade dessa demanda desastrosa. Quem tem mais dinheiro hoje acaba conseguindo adiar, de certa forma, um processo pelo tempo que quiser? É um outro problema que o novo Código de Processo Civil vai, né, melhorar um pouco.
são os recursos, né? Quem faz a lei não é o judiciário, são os legisladores. Então, além de todos esses problemas que eu já lhe disse, dessas carências todas que nós temos, né, e dessa falta de política pública que leva a essa demanda imensa ao judiciário, nós temos os recursos. Né? Então, um bom advogado, um bom escritório vai achar todas as brechas, todas as firulas, né, processuais para atrasar. E a parte que tem o direito poderá ter esse direito realizado, mas tardiamente. E a justiça tardia não é justiça, não é? Porque é também um princípio constitucional o acesso à justiça. Mas o acesso à justiça não é só entrar na justiça, no judiciário, é sair com a prestação jurisdicional em tempo hábil, que é outro bem que a gente tem constitucional, é outro direito constitucional que a parte tem, de ter uma tramitação de um tempo, né, razoável do processo. Mas... O que a senhora chama de tempo razoável? Olha, André, isso fica muito difícil de dizer assim, né? Por exemplo, o caso de homicídio. Bom, isso aí é uma outra questão que a gente também pode falar. Né? O tempo hábil, um tempo razoável, seria o quê? Porque o processo criminal é um processo muito difícil, porque há também um direito constitucional de presunção de inocência, não é isso? Então, você não pode condenar uma pessoa sem a garantia, a segurança absoluta pelas provas de que você cometeu aquele crime. Então, esse é o grande cuidado, né, o devido processo legal, essa segurança jurídica que você precisa ter para declarar culpado uma pessoa. E aí, o tempo hábil pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, né, até 3 anos, acho que seria razoável, mas você tem entraves imensos na tramitação de um processo criminal. Por exemplo, e que não estão na alçada do judiciário, estão fora dele. Por exemplo, como você falou antes, fora do ar, o corpo estendido no chão. Eu achei bem chocante isso. Do corpo estendido no chão, na hora do crime, até o julgamento, quanto tempo pode se passar? Mas do corpo estendido no chão, para que chegue ao judiciário a denúncia, pode durar 1 ano ou mais, dependendo da situação. Isso se for numa situação normal, né? Porque o inquérito, que é da alçada da Polícia Judiciária, não é isso? Ele vai direto para o Ministério Público. Quando começa a investigação, tem que se determinar a autoria. Quando se faz tudo isso, autoria, todo tipo de prova que se pôde colher, né, perícia, todo mundo trabalhou ali para preparar aquele inquérito. Aí envia diretamente para o Ministério Público, que é o autor da ação penal. Que antigamente isso já foi uma coisa que aconteceu para, vamos dizer, acelerar um pouco mais. Por incrível que pareça, você vê a formalidade, às vezes, do processo que atrapalha também a agilidade e a rapidez. Esse inquérito ia para o juiz. Para o juiz dizer vista é o MP. Só para isso, para o juiz mandar ao Ministério Público, que é ele que vai oferecer a denúncia. Né? É ele que vai oferecer a denúncia. Então, é ele que vai ver se tem todos os elementos para oferecer aquela denúncia e dizer que aquela pessoa é, né, o suposto, né, provavelmente o autor daquele crime. E aí agora vai direto para o promotor. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, e aí entra também a deficiência do Estado, de não ter um aparato policial, de não ter um sistema de perícia, né, de um sistema de inteligência e de perícia bom, né, absolutamente, vamos dizer, confiável. Carência, a gente sabe, da delegacia, né, do pessoal, do número de pessoas, tudo. Esse inquérito vai para o promotor. Aí o promotor, quando faz a análise, não, eu não tenho condição de oferecer uma denúncia ainda. Volta para o delegado, aí ele requer as diligências que ele entende que são necessárias para o convencimento dele para ofertar a denúncia. Esse inquérito volta. E aí vamos lá, mais tantos meses para colher aquelas provas e cumprir aquelas diligências que foram solicitadas. E muitas vezes esse inquérito vai e volta várias vezes, até que o promotor se convença de que pode ofertar aquela denúncia e aí o processo começa. É aí que o processo criminal vai começar, que vai se dar o início da ação penal, com o recebimento, que aí o juiz também vai fazer a sua análise, né, para ver se pode, se deve receber aquela denúncia e aí iniciar o processo. Daí, Odilon, ainda muito chão para andar. Começa todo o procedimento criminal. E se a defesa pedir
uma instauração do incidente de sanidade mental, aí vamos precisar de um laudo pericial que diga se aquela pessoa estava em sua plena sanidade mental, enfim, né? Ou não. E aí, mais uma vez, a perícia, nós não temos essa estrutura, né, adequada, e isso pode durar um bocado de tempo. O juiz tem que suspender o processo para que isso aconteça. Depois ainda vem o problema da defensoria pública, porque os réus, na sua grande maioria, quem tem, né, condições, pode pagar um bom escritório de advocacia. Quem não tem que ter um defensor público. A carência de defensor é muito grande. Nós temos pouquíssimo, como é também do judiciário, né? O magistrado, a gente sabe, tem uma carência, inclusive temos um concurso aí em andamento. O Ministério Público também tem carência. Então, essas três que formam o sistema de justiça, né? Porque a gente não pode ter... o judiciário é o poder, e o sistema de justiça usa, né, outros profissionais, como o advogado ou o defensor, é imprescindível para o sistema de justiça. O Ministério Público, que no caso do crime ele é o autor da ação penal. O Ministério Público, em algumas ações cíveis, ele não participa, mas na ação penal ele é importantíssimo, ele é o dono da ação penal, é o titular. Se também não tiver promotor naquela comarca, como a gente sabe que é assim, promotores acumulando 2, 3 promotorias, o juiz só vai poder marcar aquela audiência no dia que o promotor for ali. Então, uma carência, uma dificuldade. A segunda, o defensor. Se não tiver, vai ter que ver onde é que vai conseguir um defensor e também se o defensor está atuando em 2, 3 comarcas, qual o dia que ele vai poder ir para ali para marcar a audiência. Não é isso? Isso tudo são as dificuldades, mas ainda temos mais. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui no estado de Alagoas, eu acredito que devemos ter em outros estados também, mas eu tenho que me reportar ao nosso estado, a remoção do réu preso. O réu precisa estar presente. Você ainda não tem situação de teleconferência, ainda não tem aí isso, né? Nós não temos ainda. Né? O presidente do tribunal, o desembargador Washington, inclusive, temos uma reunião amanhã com os juízes criminais e ele me passou que vai tratar desse assunto, porque está bem encaminhado no tribunal, junto com o governo do estado, evidentemente, que vai ser uma via de mão dupla, não tem como o tribunal fazer só, para instalar em Alagoas a videoconferência. E o juiz poder ouvir o réu, poder fazer a testemunha e o réu participar da própria cela ou de uma sala. Como é que é feito hoje, doutora Fátima? O réu tem que ir para a audiência. Ele tem que ter todo aquele aparato. Aquele aparato de remoção de preso. E é uma coisa impressionante, como nós do judiciário já tentamos. Eu participei como juiz auxiliar da corregedoria antes de ser presidente da Almages, e o desembargador Alcides, na época, era o corregedor. Nós conseguimos, conversamos com o pessoal do SGAP, né, o pessoal da polícia que trata dessa remoção de presos, e o judiciário quis se adequar às dificuldades, quis, vamos dizer assim, colaborar, contribuir para que, sabendo das dificuldades, que o Estado conseguisse cumprir essa remoção de presos. Porque é em todo o Estado, são as comarcas do interior e a da capital, que são várias varas criminais, né, as varas de júri, inclusive. E aí fizemos um provimento, a corregedoria editou um provimento estabelecendo que juízes de região tal só marcassem audiências com réus presos em dias tais, tais e tais. Juízes da região do Sertão só marcassem audiências dias tais, tais, com réu preso, tais e tais. E por aí, Zona da Mata, fizemos isso. Os juízes não gostaram, evidentemente. Você estava, né, entrando, vamos dizer assim, na administração da pauta do juiz. Mas o corregedor conversou com todos os juízes, pediu a compreensão, porque o Estado não estava dando conta de fazer remoção de tantos presos. Leva para ali, leva para lá, leva para... Nem assim resolveu, Adriano. Nem assim. Nem assim o Estado conseguiu cumprir. Conseguiu atender naquela região, dias tais, levar os presos. Nem assim conseguiu. Então, eles mesmos foram sinceros e disseram, nem assim a gente está conseguindo atender. E isso continua. Então, amanhã, inclusive, nessa reunião também vamos tratar desse assunto e eu tenho certeza que o desembargador Washington vai tratar também com o governador sobre isso, tentar achar uma maneira antes que se instale essa videoconferência, porque ela será instalada, mas não é coisa de um dia para a noite, é uma aparelhagem, né? Cara, difícil, e tem que ter locais, salas lá no presídio para que o réu fique ali, tendo essa conversa, né, vamos dizer assim, né, interagindo, né, júri, exatamente. Enfim, né? Mas enquanto isso não acontece, nós não podemos parar, até porque nós temos metas. O judiciário é o poder mais cobrado. Você não tem ideia, desde que o CNJ foi, né, instituído, instalado, e a gente, né, louva, são muitas
vamos dizer assim, as boas ações, as vantagens que nós tivemos com o CNJ, mas o CNJ cobra muito. Então, o juiz acaba virando uma máquina de produção, de ter que dar conta de fazer tantos júris por mês, de fazer tantas audiências por mês, de prolatar tantas sentenças. E isso angustia. Até um júri em Alagoas para se realizar também há muita dificuldade, né? Acaba desestimulando o próprio magistrado. Pois é. Isso facilita a impunidade? Depois, com certeza. Com certeza. A impunidade, ela vem da falta de condenação, porque a condenação ela é pedagógica. A senhora tem algum... Ela é pedagógica. A senhora tem algum dado, por exemplo, científico que indique que a teleconferência hoje, ela poderia diminuir o grau de impunidade no judiciário de Alagoas? Vai poder, sim, porque ela vai agilizar os processos. Agiliza o processo. E se o julgamento ocorre com mais rapidez, as pessoas estão lembradas ainda. Não é isso? Porque às vezes o crime demora tanto que você nem está mais lembrado. Né? Então, teve um júri há 2 semanas atrás que aconteceu aqui em Alagoas de um agricultor que foi condenado a 30 anos de prisão por um homicídio. Aliás, desculpe, ele foi condenado à prisão por um homicídio que ele cometeu há 30 anos atrás. Veja, então as pessoas, né? As famílias, né? Aquilo já, não é que a pessoa esqueça a morte do seu ente amado, mas as coisas já se acomodaram. Então, essa rapidez no julgamento terá um efeito pedagógico espetacular, né? Contra a impunidade, né? Para diminuir essa sensação de impunidade. Você está lá, até está preso, alguns estão respondendo em liberdade, aí ainda é pior, né? Porque a família da vítima está vendo o autor daquele crime em liberdade, mas mesmo os que estão presos, mas você não está condenado. Então, também é um direito da pessoa ter o seu processo, condenação ou absolvição concluído. E aí, isso realmente é muito ruim. Eu tenho certeza que com essa videoconferência nós teremos, evidentemente, uma rapidez muito maior. E é tudo que os juízes criminais querem. Você não sabe como é angustiante. Deixar de realizar um júri. Se deixar de realizar uma audiência já é complicado, imagine um júri. Um júri você intima todos os jurados, né? Porque você tem que eles estarem ali, pelo menos 15 tem que estar ali, para você tirar 7 para o conselho de sentença. Quer dizer, você chama todas aquelas pessoas, você tira do seu trabalho, você tira da escola, você tira da sua atividade aquelas pessoas. É uma estrutura, você arma toda uma estrutura para na hora você dizer, não posso fazer porque o réu não compareceu. Não foi trazido. A senhora falou a respeito de prazos, enfim, dessas dificuldades dos prazos, e prazos que não dependem exatamente do judiciário, mas de órgãos que funcionam ao redor, que gravitam com o judiciário. Isso não faz com que o direito brasileiro ele acabe sendo um direito mais subjetivo, e esse direito subjetivo, ele não facilita exatamente a impunidade? Não, eu não vejo nesse sentido, porque essa garantia, porque a gente pensa só no lado, quando a gente... Do lado da vítima. Exatamente. Caso, né? Quando a gente vê um crime, a gente fica muito, vamos dizer assim, muito tendencioso a já querer cortar a cabeça, né, do réu. Mas a gente precisa ver também como é que esse crime ocorreu, em que circunstâncias. Então, esse é o devido processo legal, né? Isso é a presunção de inocência que é necessário que se dê essa garantia. Porque qual é a preocupação? Se você generaliza, por que a pena de morte é muito perigosa? É a cultura da pena de morte. Por que é muito perigosa? Né? Pois é, porque você pode errar. As pessoas também não confiam no judiciário, não é verdade? A senhora assume isso também, né? Não, eu até acho que é um dos poderes mais confiáveis. Mas quando as pessoas defendem a pena de morte, ou até os linchamentos, como a gente vê, isso não é uma demonstração de que as pessoas estão cansadas? Chama programa tal, que é policial, porque resolve. Não, isso é porque não sabe que não é o judiciário sozinho, né, que resolve tudo isso, que faz essa tramitação acontecer. Então, por isso eu acho importante e agradeço essa oportunidade da gente poder conversar e poder mostrar à sociedade que não é o judiciário sozinho, né, que move essa máquina toda para que o julgamento chegue ao seu ponto final. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado porque o ser humano erra, o juiz também erra.
Por isso temos os tribunais, né? Os tribunais de justiça. Juiz erra? Claro. Mas juiz não é Deus? Não é. É difícil o juiz envergar a toga hoje. Ainda há juízes que têm essa dificuldade de envergar a toga. A gente hoje nem usa mais toga, né? Só no tribunal do júri mesmo. Mas alguns envergam. Tem alguns colegas que gostam muito, é verdade. Mas o juiz é uma pessoa que tem uma responsabilidade muito grande, né, de julgar um seu semelhante, né, porque é um ato, né, divino julgar, mas a gente tem essa obrigação de julgar, de prestar essa jurisdição, mas é claro que erra. Até porque a gente está atento a o que tem nos autos do processo. Muito embora que hoje, sabe, Odilon, eu acho que a gente, o juiz contemporâneo, o juiz atual, né, ele precisa muito se preocupar com a repercussão da sua decisão judicial. O juiz hoje não pode ficar encastelado no seu gabinete, apenas com aquele volume de processos que hoje a gente nem tem mais o papel, né, graças a Deus, temos os processos digitais. Ele não pode ficar apenas restrito àquilo ali. Ele tem também que ter um olhar, né, social. Ele tem que pensar, não é que ele vá julgar de acordo, vamos dizer, com a pressão da mídia, né, com a pressão da imprensa, com a pressão da sociedade, da população, não é isso. Mas ele precisa ter responsabilidade social nos seus julgamentos, as consequências da sua decisão judicial. Então, se muitas vezes a sua decisão vai afetar apenas uma pessoa, a parte, né, autor ou a parte ré. De repente, a sua decisão não vai afetar só aquela pessoa, vai afetar uma comunidade inteira. Então, é importante que também esse olhar, porque eu acho que o juiz é um agente de pacificação social, é um agente político de pacificação social. O juiz é o único poder que ele não integra o poder através do voto, né? Ele integra o poder através do concurso. Mas ele é um agente político, né? Não é político partidário, mas ele é um agente político de pacificação da sociedade. É ele quem tem que dirimir os conflitos, é ele que tem que fazer justiça. Então, é uma função importantíssima. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa pesquisa sobre o tempo médio de transição do processo criminal. Em Alagoas, a senhora tem algum dado a respeito disso? Não, nós não temos. Essas pesquisas que você até que nos apresentou não foram realizadas em Alagoas. Como essa outra, da quantidade de processos tramitando no Brasil, também não incluiu Alagoas. Incluiu vários estados, mas não incluiu Alagoas. Não, mas a gente sabe, eu até já lhe disse isso, que esse tempo médio, vamos dizer, se na pesquisa disse que eram 7 anos, essa média, ela não eu não acredito que seja a regra geral. Eu fiquei, inclusive, curiosa e pensei também da gente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu fiquei curiosa de saber, né, exatamente quais seriam, vamos dizer, qual seria a nossa situação específica e se o tribunal puder, eu vou pedir, isso eu sei que é uma coisa científica, a pesquisa não é uma coisa tão simples de fazer, mas a gente pode tentar fazer uma pesquisa dessa. Mas eu conversei, depois daquela nossa primeira conversa, com alguns juízes criminais e eles me deram esse parâmetro de uma média de 3, de 4 anos. Um caso ou outro, evidentemente, tem alguns casos, a gente sabe, inclusive casos morosos. Paulo César Farias. Exatamente. Né? Que realmente esses extrapolam qualquer, vamos dizer assim... Caso Silviana, que até hoje ninguém sabe nem a solução. Qualquer, vamos dizer assim, senso comum, né? Qualquer coisa que o senso comum possa aceitar. Isso aí extrapola completamente. Mas a média fica dentro dessa faixa que eu acho que não chega de jeito nenhum a esses 7 anos. Mas mesmo assim, ela precisaria ser reduzida. E aí essas ferramentas que a gente possa utilizar e a mais imediata que eu vejo é a dessa teleconferência, né? Dessa videoconferência, eu acredito que isso vai ajudar. E aí, finalmente, eu não sei se você ainda tem, se nós ainda temos tempo. Nós temos um tempinho pequeno, mas eu queria que a senhora falasse sobre a Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa. Que bom, eu queria demais falar. Era isso que a senhora ia falar? Exatamente, eu não posso perder essa oportunidade, né? Foi agora, semana passada, de segunda a sexta, exatamente porque aconteceu o aniversário da Lei Maria da Penha, né? Que completou 9 anos no último dia que a gente comemorou a semana de enfrentamento, que a ministra Carmen Lúcia, a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, entendeu, por ser mulher, que a gente não poderia deixar esse tema ficar silente, ficar minimizado como tem ficado. O crime, e agora o feminicídio, né, que fortaleceu mais essa nossa luta, porque deu mais força, né, para uma condenação mais forte,
Essa cultura, Odilon, e eu gostaria, sei que você é um jornalista de muita credibilidade, essa cultura, e a imprensa tem um papel fundamental nisso, a cultura do machismo, que infelizmente ainda impera no nosso estado e no nosso país, né? Porque a gente ouve todos os dias aí. O sentimento de propriedade que o homem tem sobre a mulher. Nós tivemos júris nessa semana que passou de homens que mataram a sua mulher porque ela acabou o relacionamento. O que é isso? Isso é amor? Não. Isso é sentimento de posse, de propriedade, de submissão do feminino ao masculino, que a gente, às vezes, até de forma, vamos dizer assim, inconsciente, pode, nas nossas casas, praticar essa cultura. Tratar diferentemente o menino como o forte, a menina como a submissa, como a obediente, como a mais calminha. Então, essa cultura de sobrepor o masculino ao feminino leva a essa violência. A violência, ela acontece exatamente só nesses casos extremos? Existe um outro tipo de violência, por exemplo, existem psicológica? muitas violências. Essa cartilhinha que eu lhe trouxe, ela descreve exatamente a violência psicológica, ela é terrível também. Ela deixa a autoestima da mulher, né, no chão. Ela traz problemas de saúde. Então, a violência psicológica, exatamente. A violência patrimonial, né, em que a mulher, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma independência econômica, ela se submete a que o marido, né, administre e mande e faça essa violência patrimonial com ela. A violência sexual, né, e essa violência que a gente vê todos os dias de, por exemplo, como eu lhe disse, matar porque a mulher acabou o relacionamento. O que é que isso a gente entende? Que o homem se sente tão dono da mulher, ela é tão objeto para ele, que ele não admite que ela não seja descartada por ele e que, pelo contrário, ela o descarte. Ela encerra o relacionamento e muitas vezes já encerra por conta da violência, porque ele acha que ele é que tem o direito de descartá-la ou não, já que ela é objeto de propriedade dele. Então, é essa cultura que a gente precisa acabar. E aí a ministra, com essa intenção, o tribunal aqui encampou imediatamente, o desembargador Washington, junto com a desembargadora Elizabeth, que é a coordenadora dessa coordenadoria que nós temos lá e que eu integro, que é de defesa e de proteção à mulher vítima de violência doméstica. Fizemos um primeiro evento em março, que foi muito bom, inclusive chamamos o governador do estado, presidente da Assembleia, integramos todos os poderes, fizemos visita às 2 delegacias que existem aqui, uma na parte baixa da cidade e uma na parte alta. Detectamos algumas deficiências, a secretária de Direitos da Mulher, que é a Rosinha, ficou muito sensível também para que a gente possa melhorar essa situação, dotar essa secretaria, essa delegacia de uma psicóloga, de um assistente social, porque a mulher, quando chega, quando ela tem a coragem de denunciar, ela precisa de um apoio psicológico, precisa também de um assistente social que possa encaminhá-la, possa colocá-la num programa de, vamos dizer, social, esses de renda familiar, de Bolsa Família, essas coisas, de localizar, de direcionar essas crianças para uma escola, que muitas vezes ela precisa sair daquele bairro, daquela casa. Então, assim, são muitas questões. Estruturar o IML para atender essa mulher diferentemente, não deixá-la lá, porque ela sofre constrangimento quando ela chega agredida, né, olho roxo, as pessoas perguntam, por quê? O que foi que você fez para apanhar? Então, ainda tem esse ranço, infelizmente. Nessas 2 delegacias que nós temos aqui, eu tive assim, o cuidado de indagar de algumas mulheres como é que elas se sentiram quando chegaram para denunciar. Graças a Deus, os policiais, e na maioria das vezes são policiais mulheres, e já estão, né, devidamente sensíveis a isso e não fazem essa maldita pergunta. Mas, infelizmente, ainda tem delegacia no interior do estado, por exemplo, né, que não tem essa capacitação e que a mulher chega e por que foi que você fez para apanhar? Então, é como se você merecesse aquela agressão. Então, é isso que a gente não obedeceu ao homem, porque a cultura é de que a mulher tem que obedecer. Então, a gente precisa mostrar à sociedade que essa violência, ela é nociva a todos nós, ela vamos dizer assim, ela transpõe a casa, ela vai para a rua, esse agressor, ele vai repetir essa agressão com outras mulheres e ele também precisa de tratamento, se for problema de droga, de alcoolismo, né? Os filhos
que convivem e que vivem e que veem essa violência diariamente podem repetir esse comportamento nas suas vidas, né, futuras, nas suas relações. Então, assim, é uma violência que chega para todos. Não se pode admitir mais aquele... É o cruel mesmo. Pois é cruel. E tem que ser vista com esse olhar de que ela é importante para todos nós, ela é prioridade, ela precisa ser acabada. Não pode se dizer, não, é uma coisa menor, é uma violência entre marido e mulher, não é para a gente meter a colher. É sim, é para todos nós denunciarmos, é para a mulher, é meter a colher. Entendeu? Então, assim, eu acho que essa oportunidade sempre de falar sobre isso é muito boa e eu agradeço demais essa chance de estar aqui. Doutora Fátima Pirauá, presidente da Associação dos Magistrados de Alagoas, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, aqui nos estúdios da TV Mar. A senhora já é quase freguesa aqui na casa, mas isso é muito bom. Diante de uma pessoa tão tranquila e tão simpática como a senhora, que inclusive fala muito bem. Muito obrigada. Nós agradecemos você também, telespectador, pela sua maravilhosa audiência aqui no nosso programa e nós voltamos na próxima semana. Até lá.